Bom dia a todos. Na manhã desta segunda-feira, 8 de junho de 2020, estamos em transmissão ao vivo pela página oficial da Câmara no Facebook. Será realizada agora audiência pública virtual a fim de expor à comunidade o projeto de lei número 29 de 2020, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Aqueles que estiverem acompanhando a audiência online poderão interagir pela caixa de comentários da própria transmissão. Para que seja dado início, às 11h12, passo a palavra para a presidente desta casa, a vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a audiência pública realizada no dia 8 de junho de 2020, às 11h15, na Câmara Municipal de Jardinópolis, referente à exposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Passo a palavra ao senhor Júnior Mori. Bom dia a todos, né? Agradecer à Câmara pelo convite, a todos os vereadores, né? O pessoal que nos acompanha pela internet. Dizer que a gente faz parte da equipe técnica da Prefeitura. Hoje estamos aqui, o Birajara Carniel, superintendente da saúde. Temos também o controlador interno, o Ariel Alves, que é o integrante mais novo aí da nossa equipe, né, que tem a função educativa inicialmente, né? Ele não está ligado a nenhuma secretaria, ou seja, ele não está subordinado a nenhum secretário, nem mesmo ao prefeito. Ele veio para somar com a nossa equipe, né, e nos ajudar aí nessa caminhada. Dito isso, pessoal, eu gostaria de falar um pouco de números referente ao exercício, para que a gente tomasse essa decisão de manter, aliás, de diminuir o valor da LDO do exercício de 2021, que inicialmente era prevista em 150 milhões e 800 mil reais, e a gente, depois de fazer as análises, a gente achou por bem diminuir a mesma em 5 milhões e 800 reais, ou seja, 145 milhões, que é a mesma receita e despesa para o exercício atual, prevista. Então, eu vou passar alguns números aqui, referente à receita do exercício atual. Em janeiro, a gente teve um aporte de receita de 12 milhões 948. Em fevereiro, 11 934. Em março, 14 milhões 173. Começou a pandemia, 8 milhões 794. Em maio, 8.739. O que a gente observou? Dentro desses 2 meses, abril e maio, a gente pôde observar que houve uma continuidade de receita, mesmo a gente estando com restrições, né? E agora a gente vai ter uma retomada aí com a flexibilização, porém ela não vai ser considerada nesse momento, que a gente vai depois considerar isso no orçamento para o ano que vem. Então, a gente tinha arrecadado até maio 56 milhões e 589 mil reais. E se a gente considerar subjetivamente uma receita, uma arrecadação de 8.800, a gente vai ter uma arrecadação de 61 milhões e 600 reais, que somados ao já arrecadado, nos dá a totalidade de 118 milhões e 189. Só que isso eu não estou considerando ainda aquele dinheiro que o governo federal vai nos enviar, que começa agora no mês de junho, em 4 parcelas, que vai dar aproximadamente 5 milhões. Somado aos 118, 123 milhões e 189, essa é a previsão atual. Pode mudar, porque cada mês que vai passando a gente vai revendo todos os números e a gente vai aproximando para a gente ter o menor erro possível. Com relação à despesa agora, a despesa liquidada até maio, a gente tinha 48 milhões 454. Pode observar que houve aqui já
um superávit entre receita e despesa, se você analisar o mesmo período, pelo período inteiro, desde janeiro a maio, né? Logicamente que a despesa de abril e maio a gente teve um déficit relacionado ao arrecadado. Porém, se pegar o geral, a gente ainda está com um superávit geral de receitas. E também a gente teve a diminuição de serviços, o que trouxe também a despesa para baixo. Diante de tudo isso, o que a gente observou, o que a gente resolveu fazer? A gente teve uma despesa liquidada de maio de R$ 9.500.000, que eu acredito que em junho ela vai regredir um pouco também, mais um pouco. Porém, a previsão nossa foi jogar R$ 10 milhões até o final do ano de despesa, que vai dar 70 milhões, mais o 13º da prefeitura, que são 5 milhões, que somado aos 48.454 já liquidado, dá 123.454. O que demonstra o quê? Que atualmente a gente está em equilíbrio entre receita e despesa. E feito toda essa análise desde o início, a gente achou por bem já trazer essa LDO 5.800.000 para trás, né? Com 145. E posteriormente, na hora que a gente for fazer a LOA, a gente vai ter mais dados, mais números, e a gente vai observar também na macroeconomia e com relação também à situação da saúde no Brasil e no nosso município, e principalmente na nossa região aqui, que a gente está ligado a Ribeirão, para saber como que a gente vai despontar nas fases aí de flexibilização. Diante disso tudo que está acontecendo no país, todas as fórmulas que a gente tinha de cálculo para cenários, esse cenário é imprevisível, a gente não tem como saber nada que vai acontecer, porque todo dia tem uma coisa diferente, uma coisa nova acontecendo. Então, diante disso, a gente trouxe a LDO inicialmente para 145, retirando R$ 5.800.000 da sua receita e sua despesa, e já previu no anexo de riscos fiscais, que faz parte também desse projeto 29, mais um risco de perder 5 milhões. Como que a gente vai recuperar isso se caso realmente aconteça? Primeiro, corte de despesa, investimento, enfim. E segundo, falando de uma segunda maneira, talvez conseguir uma recuperação mantendo o refis do pessoal, o pessoal continuar pagando dívidas anteriores no seu precatório, dívidas anteriores do pessoal tem com a prefeitura. Aí a gente tentar equilibrar dessa forma inicialmente, sendo que lá na LOA, quando a gente apresentar em setembro, provavelmente esse 145 aqui vai ser mudado. Então, diante das ferramentas que nós temos nas mãos hoje, é o que a gente pode apresentar para a população, para os vereadores, o equilíbrio desse ano, sem considerar o superávit anterior, isso aqui só entre receita e despesa do exercício, e o que pode acontecer até o final do exercício hoje, que pode mudar amanhã. Dito isso, eu trouxe alguns números aqui para passar rapidamente. Poder Legislativo, 4.646.000. Gabinete do Prefeito, 976.500.000. Secretaria Municipal de Negócios e Assuntos Jurídicos, 1.659.000. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 11.594.500. Secretaria Municipal de Finanças, 6.781.500. Secretaria Municipal da Educação, 21.143.400. Fundeb, 32 milhões. Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, R$1.051.900. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, R$1.049.100. Secretaria Municipal da Saúde, R$2.272.500. Fundo Municipal da Saúde, R$36.652.600. Secretaria Municipal da Assistência Social, R$3.702.500. Fundo Municipal da Assistência Social, R$1.632.000. Fundo Municipal para Direitos da Criança e Adolescente, R$441.000. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, R$17.076.300. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente,
476.200. Administração Distrital de Jurucê, 217 mil. Fundo Municipal do Idoso, 549 mil. Fundo Municipal da Cultura, 79 mil, que totaliza aí os 145 milhões, juntando os órgãos Câmara e Prefeitura. Era isso, uma breve apresentação que a gente tinha a fazer. Pode, eu passo depois, tá bom? Isso é uma prévia inicial, isso aqui vai ser alterado com certeza. Dizer que a gente vai seguir todas as legislações que estão surgindo aí, né? De congelamento de salário, depois o auditor interno pode ajudar melhor nisso. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à saúde, se alguém tiver alguma dúvida relacionada à LDO, né? A gente está aqui então para esclarecer dentro do possível as dúvidas que surgirem. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Só uma pergunta. Estou falando que a arrecadação vai cair muito. Eu queria saber sobre isso daí. Por que qual foi a epidemia, e quanto está a saúde, que veio esse dinheiro para a saúde. Primeira coisa é isso daí. Primeiramente, o que a gente tem feito? Conforme eu apresentei anteriormente, a gente observou que houve uma queda de 18,5% na previsão. E o importante é que a gente conseguiu fazer esse equilíbrio entre receita e despesa. Até porque as atividades nossas estão suspensas também. A gente não está tendo aula, o transporte está parado, está tudo parado. A problemática vai ser a hora que isso retornar. A gente retornar com os serviços e aí a gente não vai ter a dimensão ainda do impacto que a pandemia teve na economia. Então, aí que vai estar o grande X da matemática para reduzir essa despesa também, para a gente conseguir continuar com o equilíbrio que a gente alcançou de anos e anos anteriores, né? Relacionado ao Covid, todos os gastos que a gente obteve, depois o pessoal vai poder falar melhor sobre isso, estão no portal de transparência. A gente conseguiu algo em torno aproximadamente R$500 mil do governo federal, do governo estadual, e uma doação feita pelo Tribunal de Justiça, e que já foi empregado no gasto ao combate ao coronavírus. A gente, não me lembro agora, mais ou menos 1.800.000 aproximadamente, empenhado, né? Mais ou menos 1.800.000 a prefeitura já conseguiu, a gente já adquiriu os respiradores para a gente poder ter um suporte melhor no nosso hospital. Os EPIs, todos os profissionais estão recebendo, né, para manter a segurança dos nossos colaboradores, que é importantíssimo hoje, que se você perde um, você vai ter um gasto maior. Então, é importante a gente manter eles seguros, tanto da parte de saúde, colaborador nosso, como também da nossa parte econômica. É isso, Pedro, que você queria saber, mais ou menos? A receita que mais caiu foi relacionada ao ICMS. Por conta do Covid, o comércio parou, os serviços pararam, tudo parou. Então, por sorte nossa, a gente vem com esse equilíbrio de longa data já. Então, a gente conseguiu ter essa... sorte, entre despesa e receita, a gente conseguiu. Sorte nossa, isso é o mais importante. Juninho, os antigos prefeitos deixou... Sim, sim. De Senão, administrações hoje anteriores. nós estaríamos passando dificuldade igual está qualquer cidade da nossa região. Hoje Jardinópolis é modelo. Então, só isso que eu queria saber. Como foi dito aqui hoje, um cenário orçamentário ele é praticamente imprevisível, né? Totalmente. Dificulta até a discussão aqui. Nós já vimos um ponto positivo dentro desse quadro, né? Que foi de abril para maio, houve já um aumento já da receita, né? Não continuou caindo, ela houve parou e manutenção, subiu, por menos que seja. E foi muito bem dito aqui
que lá para setembro que a gente vai, hoje não é do LOA, mas em setembro que a gente vai ter uma definição mais, né, de um cenário até para orçamento, tá? Então eu vejo hoje uma limitação para a gente discutir aqui, né? Mas pelo menos já tem um ponto aqui que já deu para, né? Embora tenha sido de um mês só, 2 meses, né? Um caiu e o outro já não aumentou na mesma patamar que caiu, mas já subiu, já deixou de cair mais. Então eu acho que discussões de um cenário mais previsível seria lá realmente para setembro, né? Passar a palavra ao Ariel. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ariel, como o Juninho me apresentou, auditor de controle interno. O cargo foi criado em 2018, inclusive a Câmara quem aprovou, né, a lei. E o ano passado curso, e nesse ano, em janeiro desse ano, eu assumi. Antes de toda essa crise, eu tenho certeza que ninguém previa. E agora iniciou esse momento de instabilidade, até em todos os sentidos, né? E nós estamos diariamente aí lutando, trabalhando para que a gente possa garantir, e é exatamente uma das minhas funções, previstas inclusive na Constituição Federal, que é justamente garantir o acesso à informação à população, a transparência, né? E nós, a auditoria interna e o Poder Legislativo, que é responsável pelo controle externo do Poder Executivo, temos que nos comunicar. Então, justamente por isso, eu estou à disposição o quanto vocês precisarem. Essa comunicação é muito importante que exista, tá? E principalmente nesse momento, porque o contato com o público está reduzido. Nós sabemos o atendimento por questões sanitárias, né, não pode continuar da forma como estava antes. Nós temos que garantir a transparência através da mídia, e isso tem sido um grande desafio, assim, porque muita coisa na prefeitura não tinha até então disponibilização eletrônica, e nós instituímos o portal, o Diário Oficial Eletrônico. Começou, todas as leis, todos os decretos estão sendo publicados diariamente, até mais de uma publicação diária, é possível acompanhar. Aí nós criamos com auxílio, na verdade foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o portal Covid. Todo munícipe que tiver interessado, na página da prefeitura vai verificar lá o portal Covid, e lá tem todos os gastos que a prefeitura está tendo para combater a Covid, né? São gastos diretos ou indiretamente relacionados ao combate, tá? E inclusive o tribunal ele fez um questionário quanto à nossa conduta quanto ao combate à crise, e era para responder até semana passada, referente desde o início, lá para março, até 31 de maio desse ano, né? E nós recebemos a resposta, foi uma resposta bem positiva do tribunal, de que nós estamos atendendo à transparência, todas as recomendações do tribunal estão sendo seguidas, tá? E que também a execução orçamentária está sendo cumprida pela prefeitura. Então isso é muito importante, assim, por mais que esse momento seja caótico, nós temos que manter a transparência. É muito importante que nós mantenhamos a transparência, e nós somos fundamentais para isso, tá? E eu acredito que seja isso. Alô, bom dia a todos, a todas. Na saúde, até o Chupeta tinha perguntado da receita, a saúde não mudou muita coisa,
certo? Tinha mudado para esse ano, ia fazer uma estimativa, totalmente eles mudaram o cronograma do Ministério da Saúde. Eles iam para esse ano mudar a sistemática, começou no final do ano, para esse ano ia começar a cadastrar por CPF, os recursos eles viriam apartados, não viriam mais iria ser por produção, por CPF, inclusive a equipe de saúde já estava preparando para conseguiu cadastrar uma parte da população, certo? E só que com a pandemia, quando ela veio, eles congelaram, continua vindo os mesmos recursos, mas isso daqui mais para frente, a hora que terminar, eles vão mudar as formas de repasse, porque eles já tinham comentado, já estava até lei instituída, que eles vão começar a repassar recursos por CPF cadastrado. Então nós vamos ter que, a Secretaria de Saúde já estava mobilizando para cadastrar a cidade inteira, com os PSFs, com as unidades de saúde, mas praticamente já está montada a equipe, é só na hora que retornar. Então eles não mexeram muito no repasse. Como o Juninho tinha falado, a Prefeitura Municipal investiu os repasses hoje que o Ministério da Saúde deu de apoio, foi praticamente, o Estado mandou R$175 mil, a União mandou R$87 mil e tivemos uma doação do Estado de R$80 mil. Mas, até agora, nós já empenhamos para o Covid 1.600.000, mais ou menos. E já foi quitado, certo? Na planilha de liquidado, aproximadamente 916 mil. Então, a prevenção à saúde começou antes, até quando começou a pandemia, a saúde correu, já começou a adquirir os produtos, os EPIs, 2 respiradores, tanto é que hoje o município ele tem, está casos confirmados 64, certo? Com 4 óbitos, né? Que são pessoas com comorbidades, alguns problemas de saúde que já vinham apresentando, né? Mas na prevenção, Jardinópolis começou antes. Então, graças a Deus, a gente não pode falar assim, o número era bom que não tivesse nenhum óbito, né? E nenhum caso. Mas a flexibilização não está muito. Você anda para a rua, você vê tumulto, ninguém usa mais, um ou outro usa, a maioria usa, né? Mas as unidades continuam fazendo nos bairros a conscientização, mas aí já não parte, né? Aí parte da própria pessoa. Então a Secretaria de Saúde está fazendo a parte dela junto com a Prefeitura. Então... Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas que estão representando o Executivo. Ariel, bem-vindo. Boa sorte no trabalho, viu? Deus abençoe a sua jornada aqui em Jardinópolis. Ô Juninho, não vou entrar na seara do geral do orçamento, mas eu gostaria, para ficasse claro, tem muita gente que tem tido essa dúvida a respeito daquele repasse dos 5 milhões, aproximados de 5 milhões e 400, explica tecnicamente para o munícipe e para a população como que virá essas 4 parcelas e principalmente o código. Tem muita gente falando, eu quero ver, vai comprar o que com 5 milhões? Achando que é só para saúde, etc. Como a gente já sabe, mas ninguém melhor do que vocês para explicar tecnicamente como que pode ser usado isso e por que o governo federal mandou para os municípios para esse momento e como que pode ser utilizado no déficit de receita, etc. Tem muita gente achando que é só para saúde. Eu sei que não é. Explica direitinho para o pessoal entender, por gentileza. Pô, e deixa acompanhando os análises desse raciocínio, queria saber também se já chegou mesmo de fato esse dinheiro, se já está na conta da prefeitura. Porque todo mundo pergunta isso. Desculpa, Zanata, mas eu... Então, respondendo a essa questão, a gente vai receber aproximadamente 5 milhões. Não chega ainda a 5 milhões, 4 milhões e 900 e alguma coisa. Desses recursos, a gente estava até estudando junto, eu e o Ariel, e a resolução fala que 600 mil, algo em torno de 600 mil e 654 mil, terão que ser obrigatoriamente utilizados
na assistência social e na saúde. O restante desse dinheiro é de forma livre, que provavelmente vai ser utilizado para pagar a folha de pagamento, se for necessário. Vamos supor que a prioridade seja aquisição de EPI, medicamento e outros afins ao combate da pandemia, logicamente que eles também serão empregados a isso. É porque a gente, como disse o Chupeta, a gente vem de um superávit de anos anteriores, que nos dá essa folga hoje, e dentro da região, é uma das cidades ainda que está mantendo todos os seus pagamentos em dia. Então, é impressionante. Então, o pessoal não está acreditando hoje que Jardinópolis já montou desde março toda aquela estrutura que foi feita com os EPIs, PA2, só Covid, separando, né? E o Ariel pode falar um pouco melhor sobre a legislação. Só terminando. O dinheiro ainda não chegou, está previsto começar, se não me engano, em junho. Serão divididos em 4 parcelas de 1.250.000, aproximadamente. Chegou quanto? Não chegou. Não chegou dinheiro. Não chegou ainda. dinheiro. Porque o nego já estava falando que já tinha gastado Não, dinheiro. Então não chegou. Só Então, uma tá observação. Eu vi junto com esses recursos, eles prepararam um pacote junto com isso. Por exemplo, suspensão de pagamento de precatórios por um período. Tinha um outro ponto, junto com a isenção dos precatórios, decretar, porque para os municípios receberem isso, tem que ter uma condição especial, decretar, parece, calamidade pública em todos os municípios. Então é um pacote com algumas outras medidas para facilitar o recebimento e o próprio investimento desses recursos, né? Se não salva a memória agora, seria, se a gente tivesse ajuizado alguma ação referente ao Fundeb, a gente teria que renunciar a ela. Não existe ação hoje do município contra o governo federal, e esse era um dos requisitos. Outro requisito seria da gente aderir, a gente não dar aumento, no caso, até o final do ano que vem, que a gente vai seguir também. Então, acho que era, se não me engano... Primeiro, isso que o Juninho falou, uma parte é vinculada à assistência social e saúde, e o restante é livre, assim, para o município, de livre execução. E quanto está previsto já o início do repasse já para junho, para esse mês agora. Ontem foi o prazo, ontem dia 7 de junho, foi o prazo para que a gente fizesse o cadastro no SICONF, que é o sistema federal para receber esse repasse. E nós fizemos, na sexta-feira nós concluímos, o Fernando, que é o secretário de Finanças, Orçamento e Finanças, ele concluiu o cadastro. O único requisito para receber o repasse é que não tivesse movido nenhuma ação judicial contra a União, pedindo o auxílio financeiro, né? E nós não movemos, e mesmo se tivéssemos movido, tinha que renunciar. Tinha essa previsão de que se tivesse movido era só o caso de renunciar judicialmente. E como nós não movemos, não precisamos renunciar. E então o cadastro foi efetuado, e agora eu acredito que esse mês já deve vir a primeira parcela, que é conforme previsão do Poder Executivo Federal. E quanto ao questionamento sobre contrapartidas e tudo, realmente tem a previsão de congelamento de salário, que até dia 31 de dezembro de 2021 tem esse congelamento. E também concursos públicos só para reposição de vagas, tá? Então pode realizar concurso desde que seja alguma exoneração, alguma aposentadoria, pode ser para reposição de vagas. Não pode criar cargos adicionais, criar adicional como uma forma de compensar esse congelamento, também não é permitido. Então, é isso. Eu não tenho informação, vocês devem ter, se o presidente já sancionou.
porque parece que tinha um aceno para o presidente vetar, mas aí a Câmara derrubaria o veto. Então eu não tenho essa informação se foi sancionado ou se o presidente vetou. O presidente, o presidente. É. Tá, já foi, o projeto de lei já foi sancionado. É a lei complementar 173, já foi sancionado. Aí já tem inclusive um decreto regulamentando essa lei. Então já está valendo. Então, muito importante que você disse aí, para ficar bem claro para todo mundo. Se a prefeitura tivesse qualquer impedimento, qualquer coisa que o dinheiro, nós não receberíamos os 4 bilhões e pouco, isso. Hoje a prefeitura está apta a receber esse dinheiro, está tudo apta. certinho. Sim. Nada impede. Na verdade, a prefeitura está apta, sim. E as prefeituras que não estiverem aptas, esses impedimentos, eles estão suspensos, temporariamente suspensos. Mas não é o caso de Jardinópolis, que lá no SINCONF, o sistema que faz o cadastro, tem o atestado de regularidade da prefeitura de Jardinópolis. Então não há problema algum, não há óbice algum. Inclusive a lei prevê que se tiver dívida pode suspender o pagamento dessas dívidas com a União, só que nós não temos dívidas com a União. Então assim, esse dinheiro vai vir livre, assim, parte vai vir livre sem nenhuma contrapartida, maior contrapartida. Assim. Isso é muito importante para a nossa cidade, né? O Biro, você sabe quanto que foi empregado só no PA? Mais ou menos? Você tem? Para o Covid. 1 milhão e pouco. Tinha 1 milhão e pouco, né? Mas o que foi gasto no PA até agora... Deixa eu ver se eu tenho as informações aqui. É a função 10 eu tirei. Foi aproximadamente, até agora, 920 mil reais. 900 é pouco. Pelo número da população que a gente tem em Jardinópolis, eu acho que deveria ser empregado muito mais para ser melhor atendida a população. Não, mas como tem o PA2 e o PA1, né? Isso daqui eu te falo em termos de IPI, só Covid, IPI. Então, quer dizer, nós estamos... Hoje você não tem reclamação de funcionário dizendo que está sem algum IPI, igual outros lugares, municípios que está faltando. Então, quer dizer, isso aqui é gasto lá dentro, com o que precisa. Talvez não seja pouco, porque está atendendo as necessidades da população diante do Covid, né? Porque os casos mais graves estão sendo encaminhados, né? O restante sendo monitorado. Hoje um paciente que faz exame, deu Covid, ele é monitorado em casa, a família é monitorada com telefonemas, as equipes, tanto a unidade, eles acompanham de perto. Se a pessoa está saindo, a gente confia, né, na família, na pessoa, né? Não, está guardado, está em casa, está em observação. Então, quer dizer, quando começou, como eu falei, né, nós adiantamos o processo. O março, quando foi no começo, começamos a comprar os EPIs com recursos próprios, né? E depois que vieram os incentivos, nós começamos a investir. Então, quer dizer, as unidades também, na orientação. Então, tipo assim, tem um valor, está empenhado 1 milhão e 500, já se pagou 900. Só Covid. Só isso. Covid. Covid. E você tem alguma informação, assim, se vai fazer o teste na população, assim, em bairros? Então, nós tivemos uma reunião, né, esses dias para trás sobre esses testes. Porque, Bílio, o dia que nós tivemos audiência com a promotora, ela pediu para ser monitorado mais a população, para saber como que se encontra o município, né? Então, tem uma equipe técnica que praticamente ela foi montada para acompanhar esses casos, né? Tem alguns protocolos que vêm do Estado que, um exemplo, o Estado disponibilizou para Jardinópolis a informação que eu obtive quinta-feira passada, com a Mona Lisa, que é a representante que está à frente das vacinas, está à frente de tudo, né? Que não tem vacina ainda.
Mas ela está acompanhando, ela que está à frente dela e a Renata, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. As informações que o Estado disponibilizou 800 exames. Só que eles têm um protocolo que eu não posso pegar os 800 exames e fazer, chegar aqui e falar, não, vamos fazer tudo aqui. Eles têm um protocolo que até agora usou só 20. Ela estava informando isso para a gente. Então, quer dizer, determina em quem vai fazer. Vem um protocolo do Estado que você não pode quebrar aquilo. Você entendeu? Isso aí também é difícil, que né? Tendo então, o exame não pode ser feito. Inclusive, quando começou, esses exames custavam 300, 400 reais. Hoje você já compra por 150. Porque foram adquirindo, então, quer dizer, nós adquirimos um tanto, né? Que eles fizeram, o Dr. Rosnei, que estava junto nas equipes, que ele disse que ele ia fazer a circulação do vírus. Então, a semana passada, ou retrasada, parece que ele foi nos comércios, né? E pegava um funcionário, pegava um cliente. Ele foi fazendo em vários lugares para fazer... Mapeamento. Um mapeamento para ver a circulação. Então, ele até, acho que ia pôr no portal também isso daí. Deve ter posto, né, Juninho? Não sei. Acredito que sim. Então, para saber o vírus circulante. Foi isso que a promotora, assim, para ter mais abertura nos comércios, que nem os templos, as igrejas, estão todo mundo pedindo para ser aberto, né? E tem ainda locais que estão fechados. Então, ela para abrir esses locais, ela teria que ter mais assim consistência nos dados. Do quanto, eles fizeram, assim, se eu não me engano, eles terminaram esse relatório a semana passada, que eles estavam indo até em alguns bairros, né? Eles disponibilizaram 100 exames para fazer o vírus circulante que eles falam, né? É importante só para finalizar essa parte do Covid. A gente tentou flexibilizar anteriormente. A promotora nos recomendou que a gente voltasse atrás, né? Ato que a gente prontamente atendeu, e a gente, aliás, não só nós, como todos os municípios no estado, aqueles que já tentaram via judicial já voltaram para trás. Então a gente vai ter que seguir a programação do governo do estado, inclusive os protocolos de testagem, infelizmente. Então, gente, acho que era isso. Alguém mais tem alguma pergunta referente à LDO? Minha parte não, foi bem esclarecido. Tem alguma coisa para vocês falar, mais agradecer alguma coisa? O pessoal, só agradecer o pessoal da equipe técnica lá da prefeitura, que correu bastante, trabalhou bastante para poder abastecer toda a saúde com todo o medicamento, né? Agradecer também todos os envolvidos, vocês aqui, toda a turma das associações não governamentais da cidade. Pedir desculpa ao não comparecimento do nosso secretário de planejamento aqui hoje, que queria estar, mas infelizmente não pôde. Pedir também desculpa por mais não estar aqui, que ele está afastado, né, meu mentor, né, por conta do Covid, ele não está trabalhando, razão pela qual estou substituindo ele. Então era isso. Muito obrigado, né, pelo convite. Por não ter mais nada e não havendo nenhuma pergunta a ser feita e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada a vocês por terem vindo aqui esclarecer, né, a nós, a população, e essas portas sempre estarão abertas. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos e um bom dia, uma ótima semana.